Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Moderna. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema dessa aula é a Reforma Protestante. A Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. Serão apresentadas as principais religiões cristãs nascidas no século XVI, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Datam ainda do período medieval a presença dos primeiros críticos às condutas da Igreja Católica na Europa. Entre os maiores críticos naquela época estavam os reformadores John Wycliffe e Jan Hus. Wycliffe se formou em teologia pela Universidade de Oxford. Ele criticava, sobretudo, o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Jan Hus era professor da Universidade de Praga. Teólogo e brilhante orador, ele se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, ele foi acusado de herege e queimado vivo em 1415. Ainda hoje, ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Observe o mapa. Ele indica a atuação dos movimentos protestantes e as áreas de maior evidência na Europa. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos e interferia na escolha dos reis. Mas havia um grande número de pessoas, líderes políticos e religiosos, descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa. Os motivos dessa insatisfação eram, primeiramente, o poder universal do Papa. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Em segundo lugar, a corrupção e o despreparo do clero. Muitos membros da Igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Vários papas chegavam à chefia da Igreja por pertencerem a famílias poderosas europeias. E, por último, a venda de indulgências e falsas relíquias. Essas práticas abusivas de membros da Igreja provocaram uma grande insatisfação entre cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Observe a xilografura. Vê-se uma pessoa carregando a cruz e outra a pé, a bandeira do papado. Vê-se ainda um religioso lendo o documento que garante ao comprador a remissão dos pecados. À esquerda, o pecador deposita o total de moedas para a compra de sua salvação. No início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Martinho Lutero nasceu em 1483 e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida. Com 18 anos, Lutero entrou para a Universidade de Direito. No entanto, ele se interessava mais pelos estudos da Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. Por isso, trocou o curso de Direito pela Teologia. Ingressou num convento agostiniano. Estudioso e persistente,
aos 29 anos, Lutero tornou-se doutor em teologia. No convento, ele fazia tudo o que julgava necessário à salvação da alma. Jejuava, orava, lia a Bíblia a noite inteira. Apesar disso, continuou a se sentir um pecador. Lutero só superou sua crise pessoal e espiritual ao romper com a Igreja e propor uma nova doutrina. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena. Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia as 95 Teses, um documento contendo duras críticas à Igreja. Por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da Igreja pelo Papa. Vários príncipes da região, onde hoje é a Alemanha, se converteram ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja e seus principados. Com isso, aumentaram seu poder e sua riqueza. Lutero fundou uma igreja e criou para ela uma nova doutrina baseada nos seguintes pontos: a justificação pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa. O sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Bíblia é a única fonte da verdade, por meio da qual Deus se revela. O batismo e a comunhão são os dois únicos sacramentos. O culto aos santos e às imagens não teriam mais fundamento. Qualquer membro da Igreja pode se casar. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir da Reforma. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Da região hoje conhecida como Alemanha, o protestantismo espalhou-se rapidamente para outros países, com a ajuda de importantes reformadores, como João Calvino. Calvino também defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas dois sacramentos, o batismo e a comunhão. Mas, diferentemente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Por divulgar suas ideias, Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses. Então deixou a França e buscou refúgio em Genebra, na Suíça, onde encontrou pessoas abertas às suas ideias. Em 1541, tornou-se a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, isso é, acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração e ao trabalho. Além disso, proibiu festas, teatros, jogos de azar e o consumo de bebidas alcoólicas. Quem desobedecesse pagava multas, era expulso da igreja ou punido com a morte. A valorização do estilo de vida puritana contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, de puritanos. E na França, de huguenotes. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica em seu país. Então, pediu que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, filha dos reis da Espanha, dizendo que ela
não conseguia lhe dar um filho homem para ser seu herdeiro. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir. Rompeu com a Igreja de Roma em 1531 e se casou novamente, desta vez com Ana de Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa anulou o casamento e o excomungou. O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o Ato de Supremacia em 1534. Este ato declarava o rei o novo chefe da Igreja na Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. Como chefe da Igreja, Henrique VIII confiscou as terras e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou aos nobres e burgueses que o apoiaram. Assim, o rei inglês se fortalecia, acumulando poder político e religioso. A divisão do cristianismo fez com o nascimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo também a divisão da Europa Ocidental. Observe o mapa ao lado. Ele representa as áreas de influência de luteranos, calvinistas e anglicanos na Europa. Abaixo estão os principais reflexos das reformas protestantes. Se possível, inclua-os em suas anotações ou resumos. Analise o quadro comparativo. Ele apresenta as diferentes características, condutas e doutrinas religiosas presentes a partir das reformas protestantes. Estude-o com atenção. A partir das reformas, muitos conflitos ocorreram entre as comunidades religiosas recém-nascidas e católicos. Entre eles, podemos destacar o massacre na noite de São Bartolomeu, na França, como expressa na pintura acima. Os protestantes foram massacrados. O projeto foi arquitetado pelos reis franceses, que eram católicos. Outra forte reação da Igreja Católica foi a organização do Concílio de Trento, que visava reformular os dogmas do catolicismo. Este movimento ficou conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!